análise da OBFEP 2022, segunda fase, nível C, a questão C4. Então, o enunciado aqui é um pouco extenso, mas tem relação com o circuito que a gente estava vendo, né? Então, vamos lá. A figura representa um esquema simplificado de um carregador de celular e da sua bateria e suas especificações. O carregador participa simultaneamente de dois circuitos, quando está carregando o celular, fazendo papéis diferentes em cada um. O carregador com a tomada faz parte de um circuito de entrada. Nesse circuito, a tomada é um gerador ideal. Opa, ideal, ó, não tem resistência interna. Isso é importante. Gerador ideal, ótimo. E o carregador é um gerador ideal e o carregador funciona como receptor. As especificações para esse circuito indicam que a força eletromotriz é 110 e a intensidade da corrente elétrica é 0,2. Tá no desenhozinho, inclusive. Já o carregador com a bateria forma um circuito de saída. Nesse circuito, o carregador é o gerador e a bateria é o receptor. As especificações para esse circuito mostram que a força eletromotriz é 5 volts e a intensidade da corrente elétrica é 2 amperes. As especificações da bateria do celular, quando está carregada, indicam que a força eletromotriz é contra-eletromotriz, né? Só que só uma questão de a força eletromotriz do receptor, né? Chama de contra-eletromotriz, vai ser igual a 3 volts. E a resistência interna do receptor 0,4. Ele já tem uma resistência interna. A conexão entre os dois circuitos ocorre no carregador, onde, essa é uma informação importante, está destacada, inclusive, né? A potência consumida pela força eletromotriz contra a eletromotriz é igual à produzida no circuito de saída. O enunciado continua, né? Grande. O valor de 2.500 miliampere-hora é a quantidade de carga, então, a quantidade de carga que passou pela bateria para que ela, partindo do zero, carregasse totalmente. Quando o celular está carregado, a bateria pode ser retirada do carregador para funcionar como um gerador do circuito interno do celular. Nesse contexto, responda as perguntas. Qual o valor da força contra-eletromotriz? Qual os valores de R1 e R2? E quantos joules de energia a bateria armazena ao carregar completamente? E quanto tempo leva para isso acontecer? Ufa! Grande, né? Vamos lá, uma questão grande, cheia de informação, com alguns circuitos ali envolvidos, né? Então tá falando, né? Quando o circuito vai estar o carregador com a tomada, né? Com o carregador, ele tem esse circuito aqui, né? Tá aqui na figura. Dá um zoom maior aqui. Em que a tomada é de 110 volts, a gente tem uma resistência interna ali do carregador, né? E aí tem essa força eletromotriz, contra-eletromotriz, que vai ser, agora ela vai ser do receptor, que depois vai fornecer para a bateria também. Essa corrente está circulando aqui é de 0,2 ampere. O que fala aqui na parte que eu até marquei de roxo é que essa força, a potência consumida aqui, né, nesse epsilon 1, ela vai ser igual à produzida lá para cá, né, para esse lado, a potência para cá. Que depois, quando tiver carregador e bateria, o que vai acontecer, né? Você vai ter ali o carregador fornece com essa força eletromotriz de 5 volts, uma corrente de 2 amperes ali, e a bateria com a sua força eletromotriz também, afinal, ela vai virar depois ela vai carregar o nosso celular, né? Vai deixar ele carregado ali por um tempo, com uma resistência interna de 0,4 ohms. Então, a gente tem dois circuitos ali, né? Então, a primeira pergunta pede o valor do epsilon linha, né? Com relação a esse circuito aqui. Então, eu vou redesenhar os circuitos aqui para eu poder rabiscar melhor. Então, a gente precisa saber agora, letra A, como que seria a força... Essa força contra-eletromotriz do receptor no início, né? Que seria o nosso carregador, vai estar como receptor no início, ele vai pegar a energia. Primeiro ele pega a energia tomada, então ele é um receptor no início, depois ele vira um gerador para a bateria do celular, né? Então, mas uma informação importante que o enunciado falou que a gente pode usar aqui, é de novo aquela pintada de roxo, é que a potência consumida por esse contra-eletromotriz, circuito epsilon linha, ele vai ser igual a consumida pela FEM de saída, né? Então, o que vai acontecer, né? A potência desse epsilon linha, ela vai ser igual à potência de saída, que eu vou escrever C5, porque é o 5 volts. Então, nesse caso, como seria a potência de uma fonte, né? É epsilon, a força eletromotriz dela vezes a corrente, né?
Então, aqui vai ser epsilon' vezes a corrente, que eu vou chamar aqui só para representar, vou botar de valor direto, né? 0,2 aqui, né? Porque esse aqui é desse circuito aqui, né? Igual ao 5 volts, 5, né? Vezes a corrente está passando ali, que no caso são 2 amperes. Então, aqui, ó, tenho 0,2 com 2, posso cortar, né? Na verdade, aqui eu posso fazer isso 1 e aqui 10, né? E aí, no final das contas, essa força contra a eletromotriz, ela vai ser 5 vezes 10. Se tiver tudo no sistema internacional, aqui também tá, então é volts. Então, já sabemos a letra A aqui, esqueci de botar a letra A. A força contra a eletromotriz epsilon' é 50 volts. Para a letra B, o que o enunciado pede? Os valores da resistência 1 e 2, né? Resistência R1 e R2 estão ali em circuitos diferentes, né? Em malhas diferentes, mas a gente pode usar o que a gente acabou de falar da lei das malhas, né? Lembra da lei das malhas? Eu somar todas as variações de potencial ali, isso ser igual a zero. Então, eu vou chamar essa aqui de malha 1, só para identificar, né? Malha 2 aqui, e vou fazer a lei das malhas. Nas duas, né? Então, na malha 1, todas eu vou usar horário. Vou até escrever aqui, no sentido horário. Pode durante o horário? Pode, tanto faz. Só lembrar o que está aumentando, o que está diminuindo ali. Então, na 1, se eu pensar no sentido horário, né? Eu vou começar aqui pela bateria, eu vou ter um ganho, né? Um mais 110 volts. Aqui, fio não faz nada. Outra bateria, mas agora eu estou indo o quê? Do mais para o menos. Então, eu vou ter um menos 50 volts, que é o epsilon', né? Epsilon'. Opa, tudo bem. 50 volts. Cadê? Estou continuando aqui, né? Parei aqui. Aqui no fio, aqui eu vou de um resistor em que, se a corrente está circulando assim, né? Que o anunciado desenhou isso, né? Que a corrente está circulando no sentido horário. Então, se ela está no sentido horário e eu também estou analisando o sentido horário, eu estou analisando no mesmo sentido, é menos. Então, é menos a corrente menos o 0,2 vezes a resistência 1, que é exatamente o que eu quero calcular, né? Então, isso aqui é IR1. E como eu cheguei ao final, isso fica igual a zero. Lei das malhas, falei, soma das variações de potencial num caminho fechado todo é igual a zero. Então, a princípio aqui eu consigo calcular quem é esse meu R1, né? Então, 110 menos 50 dá 60. 60 igual, se eu colocar, né, isso aqui para o outro lado, né, vai ficar igual a 0,2 R1. Posso multiplicar aqui por 10 dos dois lados, né? Então, eu vou ter aqui R1 é igual a 600 dividido por 2 ohm, né? Tá tudo no sistema internacional, fica no sistema internacional. R1 é igual a 300 ohms. Achamos o primeiro. Para o segundo, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai usar essa malha agora aqui, né? A malha 2. Como eu tinha falado, no horário também. Vamos pensar nesse sentido horário aqui. Então, horário, eu vou ter na bateria aqui da esquerda, eu vou ter um mais 5 volts. Fio, nada acontece. Menos 3. Menos 3. Cadê? Corrente também está passando aqui. Nos dois resistores eu estou no mesmo sentido da corrente, né? Então, eu vou ter um menos 0,4, que é o... Tá aí, né? 2, né? Vezes 0,4. Então, isso aqui é I vezes R, né? O R3, no caso aqui, né? I vezes R3. E o outro resistor ali, menos 2 amperes da corrente, R2 igual a zero, porque, né, já voltamos aqui para o início. Então, 5 menos 3, 2.
menos 0,8 menos 2, R2 é igual a zero. Então, 2R2 é igual a 1,2, certo, né? R2 é igual a 0,6 ohm. É pequenininho, né, no caso. Então, achamos as duas resistências, né? Então, achamos a letra B, tudo que o problema pediu. Para C, o que o problema pede mesmo? Quantos joules de energia a bateria armazena, né? Então, eu falando de energia. E ao completar de carregar, né? Carrega todo, e quanto tempo leva para isso acontecer, né? Começando do zero. Então, a partir do começou a contar, desde que começou a ligar o circuito, né? Então, primeiro eu estou falando de quanto de energia, né? Então, se eu estou falando de energia, lembra, depende da potência no intervalo de tempo. Pode ser epsilon' vezes a corrente ali. Então, vai ser o 50 volts vezes 0,2. E aí a gente já sabe que isso aí vai dar 0,2 é 2 vezes 10 a menos 1, dão 10, né? 10 watts. O tempo, o problema não falou aqui diretamente, mas a gente consegue calcular, né? Como isso? Com outra informação que o problema deu aqui no finalzinho, né? Ele falou que a quantidade de carga, né, que passa ali, ela é 2.500 microampere vezes hora. Então, tá falando de ampere vezes hora. Então, o ampere vezes hora, né? O ampere vezes unidade de hora, isso aqui é corrente, né? Vezes unidade de tempo. Então, na verdade, está falando, como diz, não sei, da quantidade de carga, né? Então, ele falou que a quantidade de carga, né? Ela é igual a 2.500 miliampere vezes hora. Milha é vezes 10 a menos 3, aquele é minúsculo. 10 a menos 3 ampere vezes hora. E isso vai ser igual a quantidade, corrente, né? Vezes tempo. Corrente, lembra da definição de corrente? É a quantidade de carga por unidade de tempo. Então, aqui eu só inverti, né? Corrente, a média lá, né? Delta Q sobre delta T. Então, só multiplicando aqui, a gente sabe quem é o quê. Quem é o quê. E essa corrente aqui, a gente também sabe quem é, né? O 0,2. Então, eu vou ter aqui 2.500. Posso até melhorar isso aqui, né? Porque 2.500 é 2,5 vezes 10 ao cubo, né? Com esse 10 elevado a menos 3, eu repito a base, somos expoentes, fica zero, né? Então, já vou colocar até aqui. 2,5 ampere vezes hora, vou tirar as unidades também, mas 2,5 igual a corrente, que é 0,2 delta T. Ele está pedindo na bateria. Esqueci disso. Aqui é na bateria. 5 vezes 2. Isso vai ser igual a 10 watt. Aqui tá. Agora eu volto. Muito bem. 2,5 igual a 2 delta T. Aqui, ó, não é epsilon linha, é o 3, né? É esse 3 aqui, é essa da bateria, né? Então, eu vou botar epsilon da bateria aqui, B, é o 3, né? Porque essa aqui é da bateria, né? A bateria é essa aqui, certo? É o 3 volts vezes 2 ampere, e isso vai ser igual a 6 watts, tá certo? Aí aqui no caso, né, voltando à parte da corrente, vai ficar 2,5 igual a 2, né, da corrente ali que tá passando, delta T. Então, esse delta T vai ficar 2,5 dividido por 2 é 1,25, a unidade está aqui, que a gente achou em hora, na verdade, né? A gente achou em hora porque aqui está em hora, né? Então, a gente acha esse valor em hora. Então, achamos a potência e achamos o intervalo de tempo. Então, aqui, para achar a energia, é só multiplicar, né? Então, a energia elétrica vai ficar 6 vezes 1,25. Então, se eu botar 2 vezes 2,5, 2,5 dá 7,5, né? Então, 7,5. Energia é joule, né? Unidade de energia é joule.
Então a gente achou lá, no enunciado pedia tanto tempo quanto a energia, né? Então a gente achou o tempo, seria 1h25, né? Carregando aquela bateria ali. E aí a energia gasta 7,5 joules.